Olá, possas estar muito bem. Um sincero desejo que envolva você com o que há de melhor na existência. Todos os dias, certamente, são dias especiais em nossa caminhada humana. Porém, existem alguns dias que são revestidos de uma especialidade a mais, de um toque diferenciado. E certamente que hoje, Sexta-feira Santa, é um desses dias. Um dia que envolve boa parte do coletivo humano voltados para um único pensamento, um único sentimento. E a união, a unidade desses pensamentos e sentimentos constrói uma atmosfera diferenciada para todos nós. E em cima desse dia tão especial, eu quero trazer algumas reflexões, sempre lembrando que esse nosso canal de comunicação, ele tem por objetivo trabalhar não só a ideia do autoconhecimento, da autopercepção, mas principalmente da construção de uma presença equilibrada na existência, com o máximo possível de sanidade, o máximo possível de saúde, de serenidade, seja a nível físico, psíquico, emocional, energético ou espiritual. Esse canal existe para agregar saúde, esperança, sonhos, através não simplesmente da entrega de algo, ou seja, eu recebo algo e aquilo me alcança e me transforma. Não. O grande objetivo desse nosso espaço virtual é a construção, é a nossa própria construção da nossa condição existencial. Tudo aquilo que vem de fora tem a tendência de não permanecer. Agora, tudo aquilo que é construído a partir do meu interior, isso tem um sabor de eternidade. Isso fica comigo a eternidade afora. Tudo aquilo que eu construo é uma representação minha. É algo, um pequeno mosquito aqui. É uma exteriorização de mim mesmo. Então, quando eu construo uma ideia, quando eu construo um sentimento, não quando eu simplesmente recebo, quando eu pego de algum lugar e tomo como meu, saio repetindo por aí, às vezes até praticando. Com certeza isso tem valor, com certeza isso acrescenta, mas o que efetivamente vai fazer a grande diferença é quando eu construo o meu pensamento, quando eu construo o meu sentimento. Automaticamente, a partir daí, eu vou construir a minha fala, eu vou construir as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas escolhas. Tudo que emanar da minha presença vai ter e vai possuir a minha própria característica. É uma extensão minha. Eu vou ser identificado naquilo, por mais que eu não mais esteja presente concretamente. E ao mesmo tempo que eu deixo a minha presença a partir daquilo que eu construo, eu levo comigo essa minha construção. A minha eternidade, a eternidade que me espera, ela é resultado dessas pequenas construções diárias que eu vou fazendo. A eternidade não é algo distante, algo que está em algum lugar lá fora me esperando. A eternidade é a soma de tudo que eu faço, a cada minuto, a cada instante em que eu existo, não simplesmente enquanto eu vivo, né? Então, vamos construir nesse espaço, a partir desse momento, algumas ideias que eu acredito que serão muito úteis para lhe ajudar nesse processo de percepção do que você está fazendo, do que você está construindo. É certamente que nós estamos envolvidos nesse momento, hoje é dia 7 de abril de 2023, nós estamos envolvidos coletivamente por muita dor, por muita angústia, e a gente precisa trazer para o nosso íntimo o máximo possível de estabilidade, de segurança, de tranquilidade para lidar com todas essas forças externas. Novamente, o interno fortalecido, ele vai saber lidar com todas essas forças desequilibradoras, desequilibrantes, desequilibradas que estão ao nosso redor. Então vamos juntos construir essas reflexões. Então, hoje, Sexta-feira Santa,
ela tem uma representação especial para essa coletividade, não apenas para a cristandade. Pela união e unidade dos cristãos, essa força alcança até os não cristãos, alcança todo o planeta em todas as suas dimensões, concretas, sutis e espirituais. Então, hoje, a humanidade inteira está envolvida por uma força dual. Como dual é a nossa existência humana. Nós estamos constituídos, enquanto seres humanos, de uma estrutura concreta, física, finita, e de uma estrutura sutil, espiritual, eterna. Por si só, esse encontro ele já representa uma dualidade gigantesca, intensa, que mexe com muito mais do que você possa imaginar. Há um elemento concreto, finito, físico, que briga por existir, porém esse elemento sutil, eterno, sabe que essa parte concreta vai ficar. O problema é que muitas vezes esse eterno que nos constitui, ele é suplantado, ele é, digamos, superado pela percepção do concreto. O concreto, o físico, o finito, se faz mais importante, se faz mais necessário, se faz mais buscado. E automaticamente ele coloca a percepção da eternidade de lado. Em sendo finito, ele vai transmitir à nossa essência a ideia de que nós vamos acabar. E essa ideia é correta quando eu considero a estrutura física, a estrutura concreta, a estrutura material. Ela vai ficar em algum lugar na estrada. Então, mas como ela está suplantando na maioria das pessoas, dos seres humanos, a consciência de eternidade, e aí vem o desespero. E aí nós somos tomados por ondas de angústia, de ansiedade, de medo, de desespero mesmo, como falei há pouco. Então, essa Sexta-feira Santa, ela tem uma representação simbólica muito interessante. Ela não é o auge da chamada Páscoa, da chamada passagem, Pessah, passagem, né, que a Páscoa representa. O auge da Páscoa é a Páscoa. As minhas conclusões, né? O auge da Páscoa é a Páscoa. A Páscoa abre um novo tempo. A Páscoa representa, ou deveria representar, a percepção daquele aspecto eterno que me constitui, o espiritual. E a Sexta-feira Santa, ela fecha. Então, veja bem, há um fechar e há um abrir. Sexta-feira Santa fecha e domingo de Páscoa abre. Então, veja bem, eu estou fechando algo, estou abrindo algo. Então, esse período de 3 dias que nós temos de hoje, Sexta-feira Santa, até a Páscoa, a gente pode entender como sendo uma porta que abre, que fecha de um lado, mas abre para outro lado. Se eu tenho uma porta, eu preciso entender que essa porta se localiza entre 2 ambientes diferenciados, para que eu tenha acesso de um ambiente para o outro ambiente, onde não vou ter porta onde não haja necessidade de transposição. Que lugar é esse que Sexta-feira Santa fecha? Ela está fechando um lugar, ela está fechando um aspecto, um espaço existencial. E que espaço é esse que domingo de Páscoas abre? Porque uma porta se abriu. Abriu para quê? Para me levar aonde? Eu estou saindo de onde e eu estou indo para onde? Um cotô, um Dom Covim, um covô. É mais ou menos isso. Então, eu vou fazer referência nessa reflexão a 2 elementos. Um elemento antigo, velho, e um elemento novo, né? Como todos os livros sagrados, porém, como nós estamos falando da Páscoa, vamos nos concentrar no livro sagrado dos cristãos, a Bíblia, né?
E a Bíblia, principalmente através de Paulo, ela vem nos mostrar que existe essa necessidade de um homem velho morrer para que um homem novo nasça, né? Para que uma criança deixe de existir, para que um adulto se apresente, para que alguém ligado à cegueira do mundo desperte para a luz do Espírito. Né? Paulo destaca muito isso nas suas falas, nos seus registros. Então vamos lá. Eu estou passando de um lugar velho para um lugar novo, um lugar existencial. Reza alguma lenda, reza uma lenda que eu conheço e que eu falo muito, lá sobre os nossos irmãos beduínos, né? Conta-se que eles sempre viveram naquelas terras, naqueles desertos, naquelas areias escaldantes, sempre existiram lá. Como que esse povo se movimenta, né? Eu costumo dizer que não tem como você ter referências no deserto do tipo vira a terceira duna à esquerda, a quarta duna à direita, segue em frente. Não existe isso. Eles precisam de elementos outros para se conduzirem naquelas terras inóspitas. Eles usam então as estrelas e eles usam a bússola. Né? Conta-se, e eu efetivamente não tenho como comprovar, mas eu acredito no símbolo dessa fala, por isso é que eu coloco para vocês. Conta-se que com as tempestades de areia, o campo eletromagnético fica alterado, né? Por um tempo, o norte magnético, ele não, automaticamente a bússola não vai funcionar. Então eu imagino aqui eu andando ao meio-dia, o sol a pino, sem bússola, e como que esse povo, como que essas pessoas, essas caravanas vão andar no deserto? Então, conta-se que o líder da caravana, ele escolhe uma direção e toca naquela direção, e vai embora naquela direção, e vai embora. Quando passa um determinado tempo, ele olha para o céu e percebe que tem urubus voando lá no céu. E aí ele para a caravana e diz, estamos na direção errada, vamos nessa direção. E ele muda a direção da caravana. Passado mais algum tempo, ele olha novamente para o céu e percebe que os urubus continuam voando lá no céu. Ele novamente para e diz, estamos ainda no caminho errado. Toma uma terceira direção. Quando ele anda mais um pouco, ele percebe, enfim, que os urubus foram embora. E ele, então, resolve, agora sim, estamos no caminho certo, e vai embora. Eu uso essa alegoria, essa história, que eu nem sei efetivamente se ela tem algum sentido real, concreto, mas eu não me importo com isso. Eu gosto do elemento simbólico que ela traz e eu a uso muito. Eu vou entender que o urubu, ele se alimenta da morte, da carniça. Se ele for embora, é porque ele tem a percepção instintiva que não vai ter morte, não vai ter alimento para ele, porque certamente haverá água no caminho. E o líder da caravana faz essa leitura. Porém, eu uso essa pequena história simbólica para falar de outra coisa. Há 33 anos lidando com o ser nas suas angústias, nas suas batalhas, nas suas lutas, sejam elas físicas, psíquicas, emocionais, materiais, relacionamentos, produtividade, eu aprendi que todas as dores, todos os sofrimentos, eles são como urubus voando no céu da nossa existência, dizendo assim pra gente, muda, muda. Enquanto eu não mudar, ele vai estar ali girando e se alimentando das mortes que acontecem em mim. Se não da minha própria morte, de tantas mortes que acontecem em meu cotidiano. A morte do sonho, a morte da alegria, a morte da esperança, a morte da empatia, a morte do aconchego, a morte do respeito, a morte do sentimento de partilha. Tudo isso são mortes que acontecem em vida. E esses urubus estão se alimentando disso. Então, essas dores estão falando sobre a presença desses desequilíbrios voando e dizendo ao mesmo tempo, muda, muda, vai em outra direção para encontrar água, a água da vida. Então, essa porta que eu fiz referência no começo da minha fala, ela representa justamente esse espaço de tempo onde eu preciso fazer a mudança. Essa porta também, veja bem, ela tem um lapso temporal. Ela na sexta-feira ela fecha e no domingo de Páscoa ela abre.
Por favor, guardem essa ideia. Então eu tenho um lapso aqui de 3 dias. E com isso eu quero dizer que cada um de nós tem um lapso temporal diferenciado. Pode ser de minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, existências. Vai variar de pessoas para pessoa. Mas há um instante em que uma porta vai se fechar para outra se abrir. Esse espaço que existe aqui é um espaço ainda meio que incógnita para muita gente. Para muitos vai ser um lugar de solidão, de desespero, um lugar infernal, um lugar de dor, de ranger de dentes, um lugar de sustos, de solidão, de amargura, de medo. Para outros vai ser simplesmente um tempo de pausa, um tempo de quietude, um tempo de não ser. Sim, porque nós somos, mas também nós não somos. Heráclito já nos falava sobre isso, né? Então, para muitos que já estão em um determinado estágio, esse tempo, essa pausa, esse lapso, ele vai representar quase que um período sabático, um tempo de quietude mesmo, de nulidade para outros e de desespero para outros tantos. Mas há uma mudança que a nossa dor, há uma mudança que o nosso sofrimento está gritando para nossas almas. Muda, muda. Eu costumo dizer que a necessidade de mudança, ou a mudança em si, eu trago com isso 2 notícias, uma boa e uma ruim. A notícia ruim: a única pessoa nesse universo que tem autoridade para dizer onde você tem que mudar é você. A notícia boa: a única pessoa nesse universo que tem autoridade para dizer onde você tem que mudar é você. Só você. Então, o grande desafio é que essa mudança que eu tanto preciso, que está sendo gritada pelos meus momentos de dor, de desespero, então automaticamente eu quero pegar esse lapso temporal, eu quero pegar agora com vocês esse tempo entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa e dizer que esse período ele é, digamos, móvel. Então, ele pode acontecer para uns em janeiro, outros em dezembro, outros em outubro, outros em julho, outros em agosto. Para muitos, isso pode se repetir várias vezes no mesmo dia, na mesma semana, no mesmo ano, na mesma década, na mesma vida. Mas isso quer dizer que eu efetivamente ainda não passei para o lugar que eu deveria passar. Eu posso ter cômodos subsequentes que vão, digamos assim, sendo promovendo um alívio. É mais ou menos assim como aquela ideia da despressurização. Eu acho que esse é o nome, né? Quando você mergulha num lugar muito fundo, ou quando você está assim, num lugar com muita pressão, que você não sai simplesmente por um lugar, digamos, sem pressão. Você passa por um espaço, aí faz uma descompressurização, aí você passa para outro lugar, fecha tudo, aí passa um tempo, aí você passa para outro lugar, e você vai, aos poucos, vai diminuindo a pressão. Então você tem várias passagens, várias Páscoas, digamos dessa forma, até que você saia de um lugar de muita pressão para um lugar sem pressão. Você não sai de um lugar de muita pressão para um lugar sem pressão, você explodiria, você se desintegraria, você teria problema sério. Então, essa pressão é retirada aos pouquinhos, para não ter uma explosão, né? Então, veja bem, a Páscoa, ela em si, ela traz essa ideia. Eu fechei um período. Esse período anterior, ele, por muitos, ele é representado como aquele período de escravidão. Aquele período em que o povo hebreu estava lá sob o jugo dos egípcios, e aí eles saíram da escravidão para a terra prometida. Nesse caminho, nesse processo, eles ficaram um período de tempo no deserto. Olha a ideia do deserto novamente. Eles saíram da escravidão,
e chegaram na terra prometida. Mas olha só, tem um lapso aqui. Então, uma porta se fechou e uma porta se abre com a terra prometida. A porta que fecha é a porta da escravidão. A porta que se abre é a porta da terra prometida, de um lugar onde brotará leite, mel e abundância, onde a fera estará nos pastos caminhando com as ovelhas. Enfim. Então veja bem, eu estou falando desse período da Sexta-feira Santa e da Domingo de Páscoa como um lugar de transição, um lugar de passagem. Eu vou representar esse período não só nessa data específica. Esse ano 2023 está acontecendo entre o dia 7 e o dia 9, né? Que é o domingo próximo. Eu estou representando como todo o processo de dor que você está passando, todo o processo de sofrimento que você passa constantemente. Mas não tem como dizer o peso, porque para cada pessoa, o seu sofrimento ele é algo representativo, ele é algo especial, ele é algo importante, né? Então todos nós o tempo inteiro estamos tendo passagens, mas eu não saio, evidentemente, pela minha condição existencial humana limitada, na qual estamos inseridos, eu não saio da escravidão para a terra prometida. Então, primeiro a gente precisa entender o que seria essa escravidão, o que seria essa terra prometida, né? Isso vai variar, esse conceito, essa ideia vai variar de acordo com as crenças, com a fé de cada pessoa. E eu estou aqui apresentando uma ideia para a reflexão, apenas acrescentando um elemento a mais para que você possa estar pensando. Essa escravidão que eu afirmo aqui, ela é o nosso período de inconsciência, é o nosso período de não percepção de nós, e se eu não tenho uma percepção de mim, eu não vou ter percepção de nada mais. Como já foi dito, o homem é a medida de todas as coisas. Eu vou medir todas as coisas a partir da minha própria medida. Eu vou enxergar o mundo a partir da forma como eu enxergo a mim mesmo. Todos os juízos de valor que eu apresento, na verdade eu estou falando de mim. Essa pessoa isso é bom, isso é ruim, isso é bonito, isso é feio. Eu estou falando daquilo que está em mim, que faz com que aquilo seja percebido como bom, como mal, como bonito, como feio. Então essa ideia de o homem é a medida de todas as coisas, ela é muito mais intensa do que a gente imagina. Então, automaticamente eu estou medindo o mundo de acordo, medindo a existência de acordo com a minha régua, com o tamanho da minha régua. Essa régua eu vou chamar aqui de consciência. Essa consciência, ela pode ser maior ou menor. Essa consciência, ela não é uma coisa que eu compro na esquina, não me é dado de presente. Essa consciência é algo que é construído paulatinamente. Não é só eu perceber e entender os significados do que acontece. É eu viver de forma lúcida a minha própria existência, percebendo nitidamente quando está pulsando algo ou o seu contrário. Entendendo que aquilo que eu estou fazendo tem uma consequência e que o que eu estou fazendo é resultado de uma causa anterior. Quando eu consigo ligar esses pontos de forma lúcida e automaticamente eu quebro o juízo de valor com julgamentos, com críticas, com cobranças, eu começo a ampliar minha consciência. Eu percebo que quando eu olho para um determinado evento, por mais que ele seja desesperador, se eu não tenho uma amplitude de consciência, eu vou me desesperar, vou achar que aquilo está sendo um caos existencial. Agora, quando eu amplio a minha consciência, quando eu consigo ampliar, e eu vejo a causa daquilo, e vejo a consequência daquilo, aquilo tem um peso diferenciado, aquilo traz uma certa serenidade. Essa consciência implica na percepção de que tudo, absolutamente tudo está certo, tudo está no seu lugar. Repito,
A inconsciência é que me fala de um caos, me fala de injustiça, me fala de desordem. Então, essa passagem da Sexta-feira Santa para a Páscoa, eu tenho que repetir toda hora para não se esquecer o que a gente está falando aqui. Ela é justamente esse lugar de saída de um espaço existencial inconsciente para um estado existencial de consciência. Haverá um lapso de tempo variável entre uma coisa e outra, entre eu deixar a minha imaturidade, eu deixar a minha inconsciência, e tudo mais que a inconsciência carrega, irresponsabilidade, irreflexão, agressividade, revolta, possessividade, tudo que ela carrega, até que isso tudo seja deixado para trás e eu adquira com a consciência a plenitude da doação, do amor, da compreensão, da partilha, da divisão, da confiança, do respeito, que constitui a nova terra, a nova existência. Essa passagem, ela vai ser diferente para cada pessoa. E me veio agora à mente que entre esses dois momentos, a Sexta-feira Santa, que é o fechar da porta, e o domingo de Páscoa, que é o abrir da nova porta, eu tenho um sábado no meio, representado de forma simbólica aqui, que eu vou falar na minha fala, representado pela malhação do Judas, onde Judas simbolicamente é malhado, é agredido. Então, veja bem que uns estão agredindo Judas, outros estão sendo Judas e agredidos no mundo. O problema é que, enquanto eu estiver dentro dessa condição, eu vou estar só trocando de papéis. Uma hora eu estou malhando Judas, outra hora eu sou Judas que está sendo malhado. Então, esse espaço, esse lapso de tempo, ele pode demorar muitas existências. E eu vou ficar preso nesse círculo vicioso de malhar e ser malhado, até que um dia eu entenda que eu estou dentro de um lapso existencial e que eu tenho que deixar tudo isso para trás, abrir a porta da Páscoa, da passagem e entrar num novo tempo, onde todos e tudo que foi do passado é acolhido porque é compreendido, porque é entendido. A passagem, a Páscoa, ela não é simplesmente eu abrir uma porta e já estar em outro lugar. Ela tem um tempo, ela tem uma exigência. Eu não me transformo em um homem novo só porque eu tomo banho ou porque eu compro roupas novas. Eu vou repetir. O homem novo é construído a partir do interior da criatura. O homem velho, ele cede lugar. E é importante também estar refletindo sobre isso. O homem velho cede lugar ao homem novo, mas o homem velho não deixa de existir no homem novo. O homem novo é a superação, não a destruição do homem velho. Ou seja, tudo que existia antes da porta, que se fechou com a Sexta-feira Santa, e tudo que existia entre esse período da Sexta-feira Santa e da Domingo de Páscoa, nesse período, tudo isso faz parte do homem novo. Ele vai carregar tudo isso consigo. Nós somos a soma da nossa história. Por isso da importância da gente conhecer a nossa história. Ninguém realiza uma vida nova sem conhecer a sua história. Ninguém faz isso. Todo processo terapêutico que se preze, que efetivamente busca algo a mais, ele tem que tratar a criatura a partir da sua história. Todo processo terapêutico que intervém apenas no momento em que se apresenta a dor, o sofrimento, ele é importante porque elimina o sofrimento naquele momento, mas ele não cura. A cura é uma passagem, a cura é uma caminhada que vai me levar a perceber que tem um percurso que foi feito, tem um percurso que está tendo uma pausa e tem um percurso que vai ser feito. Quando eu não conheço esse caminhar, quando eu não conheço a história, na verdade eu fico preso a essa história. E ela passa a se repetir. É como um estado de looping. Hoje se fala looping, né? Eu acho legal isso.
quando já nos tempos antigos, não posso nem falar no meu tempo, porque vai dizer que eu estou ficando muito velho. Mas antigamente, a gente falava em disco furado, né? A agulha do disco ficava girando, girando. Hoje é looping, né? Olha que legal, looping. Eu vou ficar, minha história, ela vai ficar, eu vou ficar preso na minha história. O que acontece? Eu bato na porta da Sexta-feira Santa e volto. Eu bato e volto, eu bato e volto. Olha só, eu tenho um sofrimento prévio que antecede o período existencial entre a porta que se fechou e a porta que se abriu. Eu não estou nem ainda nesse período, eu estou voltando regularmente para a escravidão em que eu estava. Eu nem sequer me livrei da escravidão. Quando eu estou entre a Sexta-feira Santa e a Páscoa, isso quer dizer que eu já me livrei da escravidão. Ainda não achei a libertação, mas eu já não sou escravo. Não sou escravo, mas não sou livre, mas também já não sou escravo. Isso é uma grande vantagem, uma grande vantagem. Porque enquanto eu bato na porta e a porta está fechada e eu não consigo. Veja bem, uma coisa é eu passar e a porta se fechar. Outra coisa é eu chegar e a porta está fechada. Quem é que abre, quem é que fecha essa porta? Quem abre essa porta? Perdão. Não vou editar esse material, então vai ser com essa tosse aí, desculpem. A cristandade vai dizer que quem abriu essa porta foi o sacrifício do Cristo. A partir do sacrifício do Cristo, a porta se abriu. A leitura que eu vou apresentar para vocês é que o sacrifício do Cristo foi essencial para esse despertar da humanidade. Porém, ele veio para dar o exemplo, para mostrar para você que você vai ter que percorrer o seu próprio calvário, vai passar pela sua própria crucificação, passar pela sua própria morte, descer aos seus infernos, ressuscitar e se tornar um novo homem. Eu vou apresentar para vocês a ideia de que o que Cristo nos traz é um exemplo a ser seguido. É o olhar e seguir. Quando ele diz, vem e me segue, quando eu sigo o caminho de alguém, isso quer dizer que eu vou passar pelos mesmos lugares que ele passou. E de preferência pisar nas mesmas pegadas. Quando eu ando num lugar que eu não conheço, é interessante que eu vá num caminho que eu veja pegadas, que eu siga ali. E esse caminho é um caminho difícil para a maioria das pessoas. Para a maioria de nós é um caminho difícil, mas é o único caminho. É o meu caminho. Agora, é preciso, antes de chegar nessa porta da Sexta-feira Santa, ela está aberta. Na quinta-feira ela ainda está aberta. Então, para que eu chegue e ela se feche às minhas costas e não se feche na minha frente, ou seja, se ela vai se fechar nas minhas costas, quer dizer que eu já superei o meu passado. Se ela está se fechando na minha frente, quer dizer que eu ainda não cheguei no meu futuro, eu ainda estou preso no meu passado. E eu preciso superar o meu passado. E eu volto a repetir, eu só vou superar algo quando eu conhecê-lo plenamente. Eu só vou superar a minha história quando ela for clara para mim. Então, enquanto eu não estiver simplesmente buscando paliativos, soluções para as dores, para os sofrimentos, eliminar o que está me atrapalhando, eu estou no processo da escravidão. Eu ainda estou sujeito ainda a ser escravizado, explorado. Eu vou ser ainda ferido. Eu ainda vou viver uma vida miserável, digamos assim. A vida em abundância com leite e mel, ela só vem depois da porta aberta lá na Páscoa. Mas aí eu já terei que fazer um percurso. Eu terei que ter feito e realizado uma caminhada. Então, essa caminhada implica que eu tenho que ter a percepção de que há um passado de escravidão. E o que é que me escraviza? Quais são os apegos? Quais são os desejos? Quais são os medos que me escravizam? Quais são as inquietudes que me escravizam? Eu tenho que reconhecer. E eu só vou conhecer uma coisa quando eu olho para ela. Eu costumo dizer que nós estamos aqui para fazer uma mudança. E a passagem, a Páscoa, esse período entre a Sexta-feira Santa e o domingo de Páscoa, essa passagem
é para que haja uma mudança. Existe uma realidade e essa realidade tem que se transformar. Porém, o primeiro requisito para que eu mude uma realidade é que eu conheça essa realidade. Ah, é assim que você é. Entendi. A partir de hoje vai ser assim. Enquanto eu não conheço, eu posso fazer o que eu quiser fazer. Eu corro o risco de estar, na verdade, fazendo o que eu sempre fiz. E automaticamente eu nunca vou fazer a minha passagem. Como último toque dessa reflexão, essa passagem ela vai trazer a dor, ela vai trazer a angústia. Não há como evitar isso. Agora, eu posso, a forma como eu vou lidar com essa dor e como eu vou lidar com essa angústia, com esse sofrimento, é que vai fazer toda a diferença. Se aquilo que eu estou me deparando, essa morte, que constantemente está se dando na minha vida, nas separações, nas falências, nas perdas, nos prejuízos, nas doenças, tudo isso são portas que eu posso visualizar e vivenciar essa porta a partir dela, como algo do meu passado, ou eu posso estar simplesmente batendo a minha cara nessa porta. Como é que eu faço a diferença? Como é que eu sei que eu estou do outro lado da porta? Quando eu exerço um movimento de respeito, de serenidade, de não revolta. Enquanto houver um pingo de revolta, de mágoa, de cobrança, isso quer dizer que eu ainda não passei da porta e que eu não saí do estado de escravidão. Essa porta, é interessante que tem uma pintura, eu não sei, eu vi isso, eu não sei exatamente o fato, mas eu gosto do símbolo dessa história, por isso eu repito. Dizem que tem uma pintura famosa onde tem Jesus batendo numa porta e as pessoas percebem que essa porta ela não tem fechadura. Ela não tem ali a maçaneta, a fechadura. E alguém pergunta, né, mas como que é essa porta? Né? É uma representação de que a porta está se abrindo por dentro. Veja bem, da porta para trás é passado. Da porta para frente é futuro. Eu não abro a porta com elementos antigos. Eu só abro essa porta com elementos novos. A fechadura está num novo lugar. A fechadura não está em tudo que eu já fiz, em tudo que eu já vivi. É um ditado popular que nos afirma: se eu faço sempre as mesmas coisas, o resultado vai ser sempre o mesmo. Eu tenho que fazer coisas novas para ter resultados novos. Então, essa porta, ela se abre a partir do que eu não fiz, do que eu ainda não pensei, do que eu ainda não vivi. Eu posso até dizer, mas eu não tenho acesso a isso. Mas você tem acesso ao que você já viveu. Faça diferente. Se você disse não até agora, diga sim. Se você só disse sim até agora, diga não. Se você só prendeu, solte. Se você só se prendeu, se liberte. Se você está acumulando, solte. Se você está soltando, acumule. Existe uma carta no tarô, não vou lembrar o nome, acho que é a carta 6. Eu lembro o número da carta, é a carta da Roda da Fortuna. Quando essa carta surge na leitura, ela nos avisa que a vida está fazendo um movimento de inversão. Que o que é hoje vai ser o seu contrário. Muita gente, ao se deparar com essa informação, pode achar ruim. Principalmente aqueles que têm apegos. Mas não é só apego ao bom, ao agradável. Pode ser apego também à dor, ao sofrimento. Mas o fato é que a Roda da Fortuna está dizendo: muda. Não, a Roda da Fortuna não está dizendo muda. Ela não está dizendo assim, muda. Ela está dizendo,
vai mudar. Não vai mudar. Ela não está pedindo a sua opinião, não está perguntando para você, ela está comunicando a você. Vai mudar. A dor, o sofrimento está dizendo ainda, muda, muda, muda. Faz a passagem, sai desse lugar existencial, vai para um outro lugar. Você já conhece esse lugar aqui de cós salteado. Né? O tal do déjà vu, ou déjà vu. Nossa, de novo, de novo, de novo. Pô, mas eu já sabia, de novo. Sim, por que de novo? Por que vem essa sensação? Não é porque eu estou vendo o futuro, é porque eu estou repetindo o passado. Eu estou repetindo o passado, eu estou batendo na porta que está fechada. O meu grande sacrifício abre, mas o meu renascimento, o meu grande sacrifício fecha a porta atrás de mim. E a minha grande realização abre a porta do futuro. Que realização é essa? Eu preciso acreditar na minha e resgatar a minha eternidade. A parte física, lembra que eu comecei falando da dualidade, do concreto finito e do espiritual eterno? O concreto finito fica na porta que fechou. E o espírito eterno segue na porta que abriu. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Quem tem entendimento de entender, que entenda. Um abraço grande, uma feliz Pessah, uma feliz Páscoa, e que não seja apenas ovos de Páscoa, que seja realmente transformação que aconteça na sua história, na sua existência. Um grande abraço, muito carinho, muito aconchego para você. A gente se vê. Tchau.